Publicidade e ética na área médica. Começamos mais um Médico Legal, nossa 9ª edição. Para você que está fazendo a sua primeira interação aqui com o meu perfil, meu nome é Dr. Valentim Filho, sou médico, advogado e ajudo os colegas a realizarem a sua publicidade médica de forma assertiva, ou seja, com segurança e tranquilidade. Então vamos iniciar nossa live semanal. Se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, já faz aqui o seu comentário para a gente entrar no conteúdo de hoje, onde eu trouxe uma contextualização acerca da importância da publicidade e da ética na área médica e como os colegas podem enfrentar e também lidar com aquilo que a gente chama de concorrência desleal, que a rigor seria aqueles colegas que acabam se exacerbando quando o assunto é publicidade, sobretudo cometendo infrações éticas ou por absoluta falta de conhecimento ou mesmo pela falsa sensação de impunidade. E é importante que você entenda que a definição de ética médica ela acaba sendo feita pelo conselho de classe. No caso de nós médicos, pelos conselhos regionais de medicina e pelo Conselho Federal de Medicina, que regulamentam o exercício da profissão e, por consequência, estabelece aí os limites éticos da publicidade. E aqui é importante que eu assuma um posicionamento, até porque no meu perfil, aqui nessa página do Instagram, eu levanto uma bandeira a respeito da necessidade de oxigenação dessas normas, de atualização dessas normas, até porque entendo que em muitas medidas elas são demasiadamente restritivas, demasiadamente proibitivas e acabam, ao invés de aproximar o médico do seu paciente, afastando o médico do paciente, em especial pelas limitações que nós temos para realizar nossa publicidade. Acaba que a informação de qualidade deixa de chegar no paciente, abrindo espaço, inclusive, para que outras áreas do conhecimento, outras áreas da saúde, a exemplo de odontologia, a exemplo de bioética, a exemplo de farmácia, acabem entrando em assuntos que a rigor são assuntos mais pertinentes à atividade médica, e essa informação deixa de chegar aos nossos pacientes por essas limitações que são impostas pelos conselhos regionais e federais de medicina, que, como eu disse, do ponto de vista legal, os conselhos regionais e federais têm legitimidade para regulamentar o exercício da medicina. Mas o que nós estamos observando na prática, sobretudo com os atuais entendimentos nas decisões dos conselheiros, é que ao invés de regulamentar, o conselho tem acabado criando novas limitações e legislando o que seria proibido. O Conselho Regional e o Conselho Federal não pode legislar, ou seja, não pode inventar leis ou inventar limitações. O que o Conselho pode e deve é regulamentar, organizar, parametrizar o exercício da medicina. Mas, infelizmente, atualmente o que a gente tem visto em muitos casos é que os conselhos, através dos conselheiros que compõem esses cargos diretivos, acabam impondo sua visão de mundo, impondo sua visão do que é medicina, do que é exercer medicina, e em muitos casos até se arvoram em dizer quem é médico e quem não é médico, que evidentemente vai de encontro à função tão valorosa do conselho, que seria regulamentar e orientar a classe médica, mas infelizmente não é isso que a gente tem visto. Mas eu quero aqui defender sim a importância de você, colega, realizar uma publicidade ética, sobretudo pensando na legitimidade com o seu paciente.
Afinal de contas, a rigor, o nosso cliente final, a pessoa que a gente pretende alcançar quando abre um perfil aqui no Instagram, sobretudo nós médicos que pretendemos utilizar esse canal de comunicação, é o nosso paciente. Então, se você quer atingir o seu paciente, você precisa ter legitimidade com esse paciente. E para você ter legitimidade com esse paciente, um dos primeiros tópicos que você deve observar é a ética ao tratar dos mais diversos assuntos, seja aí independente da sua área de atuação, independente da sua especialidade. É um pressuposto que você, ao se comunicar, que você, ao realizar a sua publicidade, o faça de forma ética, o que pressupõe uma transparência e uma veracidade nas informações que você transmite, independentemente mesmo dessas normas e dessas limitações que estão presentes hoje no Código de Ética Médica e nas resoluções. O que é que isso quer dizer? Independente do que proíbe o Conselho Federal e o Conselho Regional, você precisa atuar de forma ética. Isso representa em atuar de forma transparente e com veracidade nas suas informações, para que você tenha conexão com o seu paciente, adquira a confiança no seu paciente e, por consequência, você gera autoridade e desejo do seu paciente em consumir aquilo que você tem para oferecer, que, via de regra, é uma consulta, é um procedimento. Ou seja, quanto mais você atua com transparência, veracidade, de forma ética, você transmite para o seu paciente autoridade. E com essa autoridade, você passa a gerar o desejo de consumo do paciente para o seu produto. A rigor, consultas, procedimentos. Então, quando a gente destaca sempre a importância do médico fazer publicidade, é pensando sobretudo na necessidade, no direito do paciente em ter a informação de qualidade, a informação técnica, a informação ética, a informação transparente e verdadeira. E aí entra uma outra lógica, que é o que eu destaco sempre para os nossos alunos do método PMA, Publicidade Médica Assertiva, é de que você passa a vender o seu produto sem fazer isso diretamente e, por consequência, sem fazer isso infringindo as normas e resoluções que hoje efetivamente proíbe que o médico faça uma oferta direta, faça uma venda direta ou ofereça mais diretamente os seus produtos. O que é que isso quer dizer, Valentim? Que você pode se vender, se oferecer de forma indireta, simplesmente transmitindo informações, simplesmente compartilhando o seu conhecimento com os pacientes, que é o seu público-alvo, se esse for o caso do seu perfil, e com isso, agindo de forma ética, com transparência e com veracidade, sua percepção de autoridade, ela sempre tende a aumentar e com isso o desejo do paciente em consumir seu produto, consulta ou procedimento. Isso faz sentido para você? É assim que eu atuo, inclusive, na minha clínica, com os meus pacientes, informando, sendo transparente, compartilhando o conhecimento com esse paciente, de modo que o desejo de ter uma consulta comigo, do desejo de realizar um procedimento aqui na clínica, ele sempre vai aumentando, sem eu precisar, objetivamente, infringir nenhum normativo ético. Porque essa, evidentemente, tem sido um dos principais dilemas dos colegas aqui na rede social. Ou seja, nós, diante da demografia médica, diante do cenário para o exercício da medicina, onde a gente tem um número cada vez maior de oferta de médicos, nós sabemos bem que isso acaba gerando uma degradação do ambiente de trabalho. Então nós temos condições cada vez mais insalubres,
dentro dos locais de trabalho, remunerações cada vez mais inadequadas, ou seja, cada vez menores, o que nos leva a um cenário de ter que trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. E como alternativa para esse cenário, resta ao médico buscar melhores condições que, via de regra, ele vai alcançar com o seu consultório privado, com a sua consulta particular, para que ele possa, tendo mais tempo, com mais tranquilidade, com mais condições financeiras, atuar com mais liberdade e, a partir daí, poder exercer a medicina que ele sempre sonhou. Mas para fazer isso, dentro do contexto que a gente tem hoje, da era da informação, de todo mundo, absolutamente todo mundo, como hábito de compra, vai pesquisar sobre a história daquele profissional. E como é que é feita essa pesquisa? Sobretudo nas redes sociais ou nos mecanismos de busca, aí, a exemplo do Google. Então é imperioso, é fundamental, é condição sine qua non, como a gente fala no direito, sem a qual não há progresso, que você esteja presente na rede social. É aquela velha história: quem não está no Instagram não está no mundo. Ou, no mínimo, se você não tem uma presença na rede social, isso gera no seu paciente a percepção de que eventualmente você não tem a autoridade que transmite ser, ou mesmo você está deixando de ajudar ainda mais pessoas, você está deixando de transformar a vida de muitas pessoas pela sua ausência na rede social. Essa semana eu fiz uma publicação, na realidade respondi uma caixinha de perguntas, onde um colega mandou a seguinte mensagem para mim: Valentim, o médico bom, ele não precisa de publicidade. Esse é um pensamento, no primeiro momento, limitante. Por que limitante? Porque leva aquela ideia já ultrapassada de que só o boca a boca é suficiente para o médico, e não é mais. Não é mais. A gente tem aí uma demografia médica para dizer isso, ou seja, cada vez mais médicos no mercado, remuneração cada vez melhor, o médico tendo que trabalhar mais para ganhar cada vez menos. Então, aquele indivíduo que tem a mentalidade que só o boca a boca vai ser suficiente para ele, vai ser engolido pelo mercado. Então, essa afirmação, ela tem essa crença limitante. E no segundo ponto, ela acaba sendo uma ideia egoísta. Ou seja, se você se considera efetivamente um bom profissional, um bom médico, é importantíssimo que você realize a sua publicidade, sobretudo para que você possa alcançar ainda mais pessoas. Ou seja, você vai realizar a sua publicidade médica de forma ética e assertiva, sabendo o que fazer, sabendo como fazer, sabendo quando fazer, aplicando sempre um conteúdo de forma estratégica, e com isso você alcança mais pessoas, você alcança mais pacientes, você transforma a vida de mais pessoas. Então a publicidade, ela vai ser fundamental também sobre a perspectiva de você transformar mais vidas, de você poder alcançar mais pacientes. E por que é fundamental a gente falar de publicidade e sempre associar com uma atuação ética, verdadeira e transparente? Porque efetivamente existem colegas que estão se distanciando desse conceito. E por que acaba existindo esse distanciamento? Porque ele vai simplesmente pensando na sua comunicação só sobre a perspectiva do marketing. E aí ele passa a aplicar técnicas, gatilhos, estratégias de marketing que não podem ser simplesmente mimetizadas para a área médica, ou seja, não pode ser simplesmente aplicadas sem um filtro, sem uma análise, sem uma depuração na área médica, sob pena de você cometer excessos. Pense o seguinte: praticamente em todos os estados do Brasil nós temos aquele programa jornalístico do meio-dia, onde o ponto central é o sensacionalismo. Ou seja,
os balanços gerais da vida, os cidades alertas da vida, o ponto central daquela comunicação entre o jornalista e o público é o sensacionalismo. Ele te pega pela matéria sensacionalista, pela headline sensacionalista, então ele apela, ele exacerba o conteúdo sensacionalista. Para quê? Para atrair, para captar a sua atenção. Isso é estratégia de marketing. Mas, obviamente, que quando a gente pensa a publicidade de forma assertiva, ou seja, ética, segura e tranquila, a gente precisa fazer uma depuração desse conhecimento, o que eu chamo de filtro jurídico, para que você possa utilizar as ferramentas, mas sem cometer essas infrações que seria produzir um conteúdo sensacionalista. Ou, em um outro exemplo, um conteúdo que fosse autopromocional. Não é por outro motivo que a gente ainda pega muitos colegas realizando, por exemplo, conteúdos que passam uma mensagem exclusivamente sensacionalista ou autopromocional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu tive uma causa aqui no escritório de uma colega que foi denunciada porque ela realizava procedimentos estéticos e, na sequência, fazia algumas danças no seu TikTok, no caso dela, mas também no Instagram, com no caso, né, que ela realizava sobretudo com procedimentos na área abdominal do paciente, retirando gordura. Ela realizava essas danças e esses procedimentos com a gordura que ela extraía ali do paciente. Ou seja, ela se desconecta dessa relação entre publicidade e ética médica, e veracidade do conteúdo, em transparência do conteúdo, para explorar eminentemente ferramentas de marketing, para captar a atenção do paciente por conta do conteúdo sensacionalista, aquele conteúdo que choca no primeiro momento. E isso acaba acontecendo por dois fenômenos. O primeiro fenômeno é a falta de conhecimento, ou seja, o médico não conhece na integralidade toda a regulamentação quando o assunto é a sua publicidade, ou seja, não conhece o Código de Ética Médica, não conhece a Resolução 1974 de 2011 que trata sobre publicidade, ele desconhece essas limitações e ele vai só aplicando gatilhos, estratégias e ferramentas de marketing sem fazer a depuração e o filtro jurídico para adequar isso à publicidade médica assertiva. Então, a falta de conhecimento faz com que ele carregue a mão em conteúdos que têm uma natureza eminentemente autopromocional e sensacionalista. Porque o marketing tem como função atrair, captar a atenção do indivíduo que está ali assistindo, ou que está mesmo lendo uma revista ou um jornal. Então, as estratégias de marketing têm como função captar essa atenção. Mas existem vários mecanismos e ferramentas para que isso seja possível. No caso de nós médicos, precisamos fazer um filtro jurídico, porque se a gente simplesmente aplica as ferramentas sem esse conhecimento prévio do que é permitido e do que é proibido, nós necessariamente vamos promover um conteúdo que tenha uma natureza mais autopromocional, mais sensacionalista, o que acaba gerando uma concorrência desleal. E qual a natureza da concorrência desleal? Ela é desleal na medida em que não é igualitária. Ou seja, se eu ver, tem um colega de um lado que está realizando um marketing, uma publicidade, sem aplicar o filtro jurídico, ou seja, ele está pesando a mão no conteúdo autopromocional e sensacionalista. Se eu, pelo lado de cá, tenho construído um conteúdo de forma mais ética, transparente, com veracidade, evidentemente que esse conteúdo ele tem uma curva muito maior de resultado do que aquele conteúdo que ele bate muito no sensacionalismo, que ele capta a atenção do paciente. Por outro lado, este conteúdo que é feito sem o filtro jurídico, ele vai gerar
muito mais consequências para esse médico que está realizando uma publicidade equivocada. Que no primeiro momento ele comete uma concorrência desleal, na medida que o certo é, se há um parâmetro e uma regulamentação, todos têm que estar dentro daqueles limites. A partir do momento que você ultrapassa esse limite, você está sim cometendo uma concorrência desleal. Mas veja, o que traz resultado no primeiro momento nem sempre vai ser aquilo que vai te trazer um resultado a longo prazo. E isso fica muito claro quando a gente analisa hoje o cenário da publicidade médica no Brasil. Existem muitos colegas, por falta de conhecimento e por uma falsa sensação de impunidade, que realizam uma publicidade ou um marketing sem o filtro jurídico, aplicando os gatilhos, aplicando ferramentas ou estratégias de marketing que demonstram uma comunicação eminentemente autopromocional e sensacionalista, que no primeiro momento pode dar um certo resultado, ele pode atrair pacientes, ele pode atrair mais procedimentos e com isso ter um retorno maior, mas que vão ter um custo financeiro e reputacional para ele muito grande. Financeiro porque necessariamente quem realiza esse tipo de publicidade, chamada publicidade antiética, vai ser denunciado, vai ser alvo de sindicância, de processo e de punição. E por conta disso, ele vai ter um custo financeiro, inclusive na contratação de advogados, como eu, que advogo exclusivamente para colegas médicos nesse tipo de processo. E o custo, digo aqui para vocês, é alto. O custo financeiro da publicidade médica antiética, feita sem conhecimento, feita sem um filtro jurídico, é alto. E tem também o custo reputacional, porque necessariamente ao ser punido, você está colocando a sua reputação na mesa. Então, o que é que eu digo e oriento os meus alunos no método PMA, Publicidade Médica Assertiva? É que você, com conhecimento, com orientação, com assessoria, você possa realizar a sua publicidade de forma ética, verdadeira e sem correr os riscos reputacionais e financeiros que a publicidade antiética acaba te gerando. Agora, é evidente que a curva de resultado do médico que faz o método PMA pode ser um pouco mais longa à primeira vista, mas ela é muito mais longeva. Ou seja, fica aquela pergunta: você quer resultado hoje ao custo financeiro e reputacional alto, ou você pode abrir mão de um resultado imediato para construir? E é isso que o método PMA faz com os colegas, um processo de acompanhamento, de pegar na mão para construirmos juntos uma carreira que seja mais sólida, sempre pensando no longo prazo. A rigor, você que realiza a sua publicidade tem que ter isso em mente, porque publicidade tem que caminhar lado a lado com a ética, com a verdade e com a transparência, em respeito à sua história e em respeito ao paciente, porque isso acaba criando uma série de dificuldades. E um outro exemplo é a proibição de que o médico poste antes e depois. Você sabe qual é um dos fundamentos para essa proibição? Quem está aí participando, a Nilda, a Melissa, a Carol, a Lorena, boa tarde. Maurício, Laís, Thiago, Aloysio, Viviane, Silvia, Tássio, vocês que estão aqui me acompanhando, sabe qual é um dos fundamentos para a proibição do antes e depois? Por que não pode? Um dos fundamentos para a proibição é justamente o receio da falta de veracidade. O que é que isso quer dizer? O conselho ele utiliza ali como fundamento, principalmente na hora de julgar e de avaliar os médicos que fazem postagens de antes e depois, é que ela seria proibida porque há um receio
de que o conteúdo não seja verdadeiro, ou seja, há uma prática de alguns colegas médicos, minoria é bem verdade, que fazem a manipulação desse resultado, o que é lastimável. E aí gera aquela consequência negativa para toda a classe. Você já deve ter ouvido a história. O certo paga pelo errado. Ou seja, toda a classe médica acaba pagando porque uma minoria de colegas acaba realizando uma publicidade afastada da ética médica. E lembre você que eu falei no início dessa live. A ética médica, ela não está associada exclusivamente àquilo que está previsto no Código de Ética Médica. A ética médica, ela está atrelada a uma comunicação que seja verdadeira e transparente. A rigor, se você faz uma comunicação que é verdadeira e transparente, você vai estar dentro da ética. Que a ética, ela está primeiro em você. Você sabe o que é um conteúdo verdadeiro e o que é um conteúdo inverídico. Você sabe os resultados que você tem e os resultados que você não tem. Então, na comunicação com o seu paciente, tem que ter a ética na medida em que tem que ter transparência e veracidade. Inclusive para dizer, por exemplo, para quem trabalha com medicina estética, que precisa eventualmente até mostrar o resultado, falar para o paciente que nem todo resultado é aquele que você está postando. Que cada caso é um caso, que cada paciente é um paciente, que existem riscos em todos os procedimentos. Então, essa transparência, essa veracidade na sua comunicação é que vai fazer com que a sua publicidade seja ética. E aí, métodos como a publicidade médica assertiva, que é aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu ensino para os meus alunos, eles te ajudam, eles te acompanham nessa construção da sua comunicação, na construção da sua publicidade médica ética. E aí a gente volta para o caso dos colegas que, por falta de conhecimento, pela falsa sensação de impunidade, realizam uma comunicação antiética, ou seja, uma comunicação que é inverídica e que não preza pela transparência com o paciente, e aí acabam inclusive manipulando resultados. Você conhece algum colega que manipula o resultado? O que é manipular o resultado? É, por exemplo, você botar um filtro aqui no resultado. Você bota um antes lá todo, como a gente vê, né? Todo desgringuelado, todo esculhambado o paciente, e um depois o paciente maquiado com um resultado fantástico, utilizando inclusive filtros tecnológicos aqui para exponencializar esse depois, para exponencializar esse resultado. Então, evidentemente, independente até da proibição expressa que tem para o antes e depois, ainda que o antes e depois fosse permitido, esse tipo de publicação, ela é antiética, porque ela não é verdadeira e ela não é transparente. E por consequência isso gera uma concorrência desleal. Mas a leitura que você tem que ter ao ver esse tipo de situação, além de lamentar, porque a gente lamenta que colegas se prestem a esse papel, mas é você compreender que a sua jornada, que é aquela que interessa para você, a sua jornada, ela é uma jornada de longo prazo. Ela é uma jornada onde você sabe muito bem que o que vai garantir que você tenha resultados, inclusive financeiros, é uma boa relação com o seu paciente. É uma relação pautada na ética, na veracidade e na transparência. E isso é uma jornada de longo prazo, de construção de autoridade, construção de desejo e a vinda desse paciente para consumir o seu produto, a sua consulta ou o seu exame. Então, nessa live de hoje, onde a gente tratou de publicidade e ética na área médica, a mensagem que eu quero deixar para você, colega, é que você sempre pense a sua comunicação como uma jornada de longo prazo. Uma jornada de construção de autoridade,
uma jornada de construção de reputação a partir da conexão ética com o seu paciente. Não caia na armadilha de querer resultados imediatos. Isso não funciona em nada, em nenhuma área da sua vida. A ideia de resultados imediatos, ela vai trazer boas consequências. Pensa aí em alguma área. Vamos pensar aqui na área financeira. Por que tem tanta gente que cai em golpes de pirâmides financeiras? Porque está atrás de resultado rápido. A mesma lógica é para a sua publicidade. Se você está atrás de resultados rápidos, você pode cair no golpe, na armadilha de fazer uma publicidade sem o filtro jurídico. E aí, por consequência, você vai produzir conteúdos que serão antiéticos, que não serão verdadeiros, que não serão transparentes. Então, a jornada da sua publicidade, a jornada do aluno que entende o método PMA, Publicidade Médica Assertiva, é uma jornada de longo prazo. E é pensando nisso que eu desenvolvi essa metodologia. O assertivo, ele vem de saber o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. E isso passa pela construção de uma autoridade, de uma reputação de longo prazo. Se isso fez sentido para você, não deixa de comentar aqui nessa live, encaminha para outros colegas que precisam entender e precisam ouvir essa mensagem, e não deixa de me acompanhar aqui neste perfil, onde a gente aqui tem um posicionamento, onde o médico pode postar sim, desde que aplique um filtro jurídico para ter atenção à conotação, contexto e a forma das suas postagens, para que isso chegue ao seu paciente de forma ética, transparente e sempre prezando pela veracidade. Então não deixe de acompanhar esse perfil, onde eu compartilho essas ideias com vocês, compartilho dicas diárias de como você pode fazer isso. E lembre, a jornada do médico que quer fazer uma publicidade ética é sempre uma jornada de longo prazo. Até a próxima!